Bactérias são seres vivos unicelulares, isto é, são constituídos somente por uma célula. Também são procariontes, significa dizer que possui uma membrana celular envolvendo seu material genético. Algumas bactérias são causadoras de doenças. No entanto, existem bactérias que possuem grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras, que participam do ciclo do nitrogênio, ou as decompositoras, que decompõem a matéria orgânica no ambiente. Bactérias monococos. Mono significa um, cocos, uma esfera. São bactérias que possuem apenas uma esfera. Há também as bactérias do tipo diplococos, quando essas duas se unem em uma única bactéria. Streptococcus. Streptococcus possui um segmento de bactérias unificadas, uma a uma. E as bactérias Staphylococcus, quando há uma colônia de bactérias unificadas de maneira desordenada. Bastonete, um bastão, como vocês podem observar. Elas também possuem flagelos que ajudam a sua locomoção. Essas pequenas estruturas, bactérias do tipo Vibrio ou Vibrião, onde há uma curvatura nela e ela também possui um flagelo que ajuda em sua locomoção. Bactéria do tipo espiral. Observe a espiral que se forma no movimento dela. E as espiroquetas, que a sua espiral ainda é mais acentuada. Vamos à anatomia da bactéria. Cápsula, a parte mais externa. Parede celular, logo após a cápsula. Membrana celular, o terceiro estágio. Essa é a membrana celular. O flagelo que a faz locomover. O citoplasma, a região interna. Há o DNA, que é a região onde tem o material genético. Plasmídio, que é essa bactéria do tipo bastonete ou bacillus. Como as bactérias são seres procariontes, ou seja, tem seu material genético disperso no citoplasma, essa região mais interna, o material genético é constituído por uma molécula circular, o DNA, como vocês podem ver, chamada de nucleóide, DNA. Em algumas bactérias podemos encontrar algumas moléculas adicionais de DNA, os plasmídios. Os plasmídios são estruturas que ajudam a defender as bactérias de ação de antibióticos, pois possuem genes resistentes. As proteínas são produzidas pelos ribossomos. A célula bacteriana é revestida pela membrana plasmática, que delimita o citoplasma, e em uma camada mais externa pela parede bacteriana, que impermeabiliza a célula contra a entrada de água. A locomoção das bactérias ocorre, em sua maioria, através do batimento flagelar, ou seja, dos flagelos. Essa região aqui. Consistem em longos filamentos, constituídos por fibras e estruturas anexas como pelos e fímbrias. No caso, vemos aqui os pelos. Esses pelos também ajudam a locomoção. A nutrição das bactérias. A grande maioria das bactérias são heterotróficas e se nutrem de substâncias produzidas por outros seres vivos. No entanto, existem algumas bactérias que podem produzir o seu próprio alimento, são chamadas autótrofas. Elas podem ser aeróbias, anaeróbias. As bactérias se reproduzem de forma assexuada, ou seja, principalmente por divisão binária. Nessa divisão, o cromossomo é duplicado e a célula se divide ao meio, dando origem a duas bactérias iguais à primeira. Esse processo acontece de forma extremamente rápida, motivo pelo qual a proliferação de bactérias em infecções acontece rapidamente. Recapitulação.
As bactérias são micro-organismos procariontes unicelulares. Podem ser encontradas em todos os locais do planeta. Os ancestrais das bactérias modernas apareceram na Terra há cerca de 3 milhões e 500 milhões de anos atrás. O citoplasma é a base da célula bacteriana. Contém o material genético, ou isso é, o DNA em forma de espiral. As proteínas não estão ligadas ao DNA. O citoplasma é confinado à membrana celular. Todas as bactérias possuem uma parede celular. Esta é forte e rígida, formada por proteínas e polissacarídeos. Proporciona à célula suporte e proteção. Encontra-se uma cápsula na parte exterior, constituída essencialmente por polissacarídeos. Protege a célula e é responsável por algumas doenças causadas por bactérias. Aos seus organismos hospedeiros, conseguem locomoção ativa, têm uma capacidade de adaptação e reprodução excelentes por estarem difundidas. Tanto reprodução sexuada como assexuada. Reprodução binária dão origem a um grande número de células bacterianas individuais. Podem apresentar várias formas, esferas, bastões, espirais. Na pneumonia, as bactérias são esféricas. Bactérias em forma de bastonete são cilos. Parecem ser inofensivos, como os lactobacilos usados na indústria alimentar. Outros podem causar doenças, como os patógenos da peste, tuberculose, salmonelose e tétano. No intestino humano também há um bacilo. A sífilis, leptospirose, são causadas por bactérias em forma de espiral.